olhos, igreja. Ore a Deus neste momento. Clame a Ele, pois Ele é a tua fortaleza. As maiores conquistas e as maiores vitórias que temos determinado na Bíblia Sagrada foi através da oração, através da fé, através da intercessão. Então, nesse momento, que você não se torne um crente comum, mas se torne um intercessor dos seus familiares, um intercessor da sua casa, um intercessor do seu casamento, um intercessor dos seus bens, um intercessor da sua saúde, que você se torne um intercessor por uma alma, por um membro que não faz parte hoje do corpo e deixou de fazer, por um membro que até faz parte, mas por causa da fraqueza e da cegueira espiritual, não tem conseguido vencer as batalhas espirituais para
E o Senhor respondia: faça isso, Pai, em todas as áreas. Diga: em todas as áreas da minha vida, da minha família, da minha cidade, do meu país, do mundo que o Senhor criaste, Senhor. Diga: faça, Senhor, resplandecer o teu Espírito Santo, pois tu és o Deus de livramento e de cuidado eterno e para a eternidade. Você que crê que a tua oração será atendida, você que crê que os seus filhos serão alcançados, você que crê que o seu casamento será alcançado, você que crê que os seus bens serão alcançados, você que crê que a sua vida financeira será alcançada, você que crê que a tua vida espiritual, que é o mais importante, será alcançada. Diga: Deus, eu creio no poder da oração, Senhor. Eu creio que tu és o Deus que paralisa o enfermo. Eu creio que tu és o Deus que entra com cura. Eu creio que tu és o Deus que faz o impossível. Eu creio que o Senhor faz o morto. Eu creio que o Senhor cura o quadro. Em nome do Senhor Jesus, você que crê assim, aplaude Jesus. Você é digno de toda honra e de toda glória. Olha para esse servo do Senhor que está do seu lado e diga: nunca pare de orar, ainda que seja sem voz. Diga: ainda que seja com lágrimas nos olhos. Diga: mas nunca pare, pois o teu Deus conhece o teu amanhã, mas Ele está esperando ouvir a tua voz em oração. Amém, igreja? Eu gostaria de receber o evangelista Denis com a saudação. Receba o servo do Senhor com uma linda salva de palmas, que é para o Senhor Jesus. Cumprimentamos a igreja no paz do Senhor, amém? Amém. É motivo de alegria, né? Mais um domingo, estar na presença, cultuando e adorando esse Deus maravilhoso em nossas vidas. Eu quero compartilhar com os amados irmãos uma breve reflexão que se encontra no livro de Mateus, Mateus 13. Mateus 13 fala sobre a parábola do semeador. Gostaria de compartilhar com os irmãos essa reflexão. Amém? Glória a Deus. A parábola do semeador, Mateus 13, diz assim: tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Igreja do Senhor, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Glória a Deus. Bispo, analisando essa parábola, eu confesso que ela é muito atrativa. Ela vai desenvolvendo na gente uma espécie de investigação bíblica. Ela nos incentiva a se aprofundar, a investigar.
Porque é que Jesus coloca essa parábola como uma chave mestre. E quando a gente estuda ela, a missão é descobrir que Jesus coloca essa parábola numa medida mais alta do que as outras. Porque é que para descobrir e entender as outras parábolas, nós precisamos abrir a porta dessa parábola do semeador. Então eu te convido, amada igreja, vamos aprender juntos o que é a parábola do semeador. Amém? Glória a Deus. Essa parábola, ela tem alguns personagens. O semeador saiu a semear. Quem é o semeador? O semeador é o próprio Deus. Ele saiu para semear. Semear o quê? A semente. E quem é a semente? É a palavra. Então, quando o semeador saiu para semear essa semente, parte dessa semente caiu na onde? A primeira, na beira do caminho. A Bíblia diz que a semente que cai na beira do caminho veio as aves e roubaram. Depois, a Bíblia diz que outra parte das sementes caiu nas rochas. Não tinha terra para fazer o processo do crescimento. Sendo assim, brotou, mas não enraizou, não deu fruto, e elas secaram, e elas morreram. A outra parte, diz a Bíblia, que caiu nos espinhos. Os espinhos cresceram, sufocaram as sementes, e elas também não deram fruto. Mas tem um quarto solo, que é a terra boa. Essa abençoada terra recebeu a semente, brotou, cresceu, deu fruto a 100, 60 e 30. Essa, simplificando, é a parábola. Mas, evangelista Denis, na prática, como que é essa parábola? É assim: o Deus semeador, palavra, semente, solo, o nosso coração. E qual é o intuito de Deus nessa reflexão? Ele quer que você e eu saiba que Ele é quem libera a semente, mas Ele também quer que eu e você saiba que tipo de terreno nós trouxemos para receber a semente nessa noite. Tem pessoas entre nós que estão aqui e trouxeram o coração na condição beira do caminho. Tem gente que está aqui que trouxe o seu coração na condição rochoso. Tem gente que também está no nosso meio que trouxeram o coração na condição espinhos. Mas também tem gente, diz a Bíblia, que está aqui em nosso meio que trouxe o coração na condição de terra boa. Evangelista, quem é esse que trouxe o coração na condição beira do caminho? Vou te explicar. Aqui não tem, mas você já viu aquela pessoa que vem no culto, ela ouve a palavra, ela está dizendo: uau, que coisa linda, que bênção, que culto tremendo. Quando acaba o culto, ela vem para a fila de oração, cumprimenta o bispo tem discernimento espiritual, em meio a tanto elogio, o bispo pergunta: você gostou da palavra, meu amado? Que palavra tremenda, bispo. Aí o bispo pergunta: o que foi mesmo que eu preguei, meu abençoado? E a pessoa diz: bispo, eu não lembro, mas só sei que foi bênção. São pessoas que entram para adorar a Deus com o seu coração na hora do culto, mas quando termina o culto, ela não tem mais esse coração para estender a palavra dentro dela. A igreja está cheia de corações assim. Quando chega na segunda-feira, não tem mais esse coração para responder a semente. Esse é o coração. E também temos o coração na beira do caminho. Esse é o coração na beira do caminho. Ele é bom sentado na cadeira para ouvir a palavra, mas sai daqui, não tem mais vida, não consegue viver o que foi liberado. Mas tem o segundo solo, o rochoso. Que coração é esse? A Bíblia diz, ela fala sobre esse coração. Lembra quando Jesus estava falando com os fariseus? Eles disseram: Moisés mandou dar árvore de divórcio. Aí Jesus diz: verdade,
Moisés mandou. Mas por que foi que ele mandou? Por causa da dureza do vosso coração. E Jesus fala uma palavra-chave, mas no princípio não era assim. Ou seja, Jesus está dizendo: nós vamos ter que escolher, amada igreja, andar na dureza do nosso coração, ou como está escrito no princípio. Nós temos essas duas escolhas. Só que infelizmente muitos de nós escolhemos andar na dureza do nosso coração. E qual é o problema da dureza do nosso coração? Irmãos, esse é o pior tipo de terreno, porque a semente nunca entra, ela bate e volta. A obstinação não nos deixa ouvir o Espírito Santo. E não ouvir Deus, a gente não ouve a Bíblia, e muito menos pai e mãe. Porque o coração de pessoas assim já entrou no modo teimosia. Evangelista, que discurso duro! Ei, entenda, não tem discurso que é duro. Duro é o seu coração. Não existe sermão duro quando o seu coração está em terra boa. Não tem palavra que o seu coração não receba quando você está em terra boa. O que é o coração espinhoso? O texto explica: os espinhos são as dificuldades da vida, são os problemas, as tribulações, as provações que sufocam. São pessoas que, mesmo atravessando tudo isso, vem para o culto, recebe a palavra, sai daqui determinada a mudar, mas quando acorda pela manhã e se depara com a vida real, ali bem na sua frente, essa vida real sufoca ela. O que ela faz? Ela pega a palavra que ela recebeu no culto e coloca essa palavra debaixo dos pés da dificuldade. Aí a dificuldade cresce e pisa sobre a palavra que foi instruída. Agora vamos falar sobre o quarto solo. Eu gostaria que a amada igreja estendesse suas mãos por um minutinho, porque eu quero liberar uma palavra profética. Eu profetizo que agora eu vou falar sobre o seu coração. Amém? Glória a Deus. Quem quer ter um coração terra boa? Eu quero. Irmãos, sabe quando a terra fica boa para receber a semente? Eu e a minha esposa, pode abaixar as mãos, irmãos. Eu e a minha esposa, nós entramos numa aventura aí. Nós se aventuramos a plantar. E o pastor Grigo abraçou conosco nessa missão de plantar. Nós aprendemos que uma terra só fica boa quando o arado passa, arrancando tudo aquilo que impede da terra produzir. Eu e a minha família, nós carpimos, rastelamos tudo que estava podre e impedindo a terra de receber os nutrientes. Agora eu te digo, a pergunta que não quer calar: quem está preparado para o arado passar corrigindo e lapidando essa terra chamada coração? Irmãos, a parábola do semeador, ela é um território para saber o quanto eu estou conhecendo a Deus através de mim mesmo. A parábola do semeador, ela se tornou a parábola mais importante de todas, porque diante dela eu vou conseguir ter uma medição, uma dimensão de como está o meu coração. Porque se eu não compreender essa parábola, diz a Bíblia que dificilmente eu irei compreender a função das outras parábolas. E qual é a função das outras parábolas? É entregar para mim e para você a capacidade de absorção da semente divina dentro do nosso coração. Por isso que a parábola do semeador é tão importante, porque nela tem coisas escondidas, meus amados irmãos, que eu e você não pega no raso. Tem coisas nessa parábola que eu e você não pega com a nossa mente ligada em outras coisas. Deus, Ele está nos chamando a atenção na palavra para ouvir e obedecer. Nós precisamos entender que no dicionário de Deus, se eu não obedeço, significa dizer que eu não ouvi. Quantos entenderam? Amém? Irmãos,
para descortinar os mistérios do reino de Deus, nós precisamos aprender o significado e o sentido real dessa parábola. Amém? Que o endurecimento do coração, meu e seu, cesse, para que possamos, em nome de Jesus, nos conectar com as revelações do céu. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Você que preparou a pena aí, está com a pena boa, fique em pé, em nome do Senhor Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Irmãos, eu não fui lá ainda não. Na terra, o mundo desarou, plantou, o pastor comigo irmanado, para ir lá direto cuidar. Mas eu já comi fruto de lá. Comi uma saladinha de pepino essa semana, comi uma saladinha de cambotiano, que veio lá no lugar e do irmão deles. Olha para o teu irmão e diga: Deus já está esperando. Se arrancar tudo esse entulho, esse mato seco de cima dessa terra aí, e plantar uma semente bem boa, porque vai nascer tanto fruto, que você vai compartilhar com aqueles que estão precisando em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos abençoar o do ofertante e do dizimista em nome do Senhor Jesus. Pai, nós abençoamos agora, Senhor, toda oferta trazida em teu altar, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, cada dizimista fiel, meu Pai, que entendeu, Senhor, que a fidelidade faz a diferença. Não para o altar, Senhor, mas que a fidelidade faz a diferença para a sua própria vida, Senhor. Porque aquele que é fiel ao Senhor, o Senhor mesmo, Senhor, derrama tantas bênçãos, Senhor, e dá muita abastância. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor venha repreender todo o projeto do inimigo, Senhor, contra os celeiros dos seus filhos, contra os mantimentos, contra os projetos. Pai, derrama ousadia, Senhor, de ser um ofertante, de ouvir a voz do teu Espírito e de semear aquilo que o Senhor manda, Pai. Derrama, Senhor, a coragem de se tornar um valente, Senhor, para que a tua obra e a tua casa, Senhor, permaneça crescendo cada vez mais. Pai, nós abençoamos agora cada oferta trazida em teu altar, aqueles que têm enviado por Pix, por conta, que todos sejam, Senhor, honrados e abençoados em nome do Senhor Jesus. E antes de você ou fazer seu Pix ou trazer sua oferta, olha para o teu irmão e diga: saiba que ser um dizimista não é para que o altar prospere. Diga, mas é para que você seja abençoado. Ser fiel a Deus nunca será para crescimento de parentes. Ser fiel a Deus sempre será para crescimento de nós mesmos na fé do Senhor. Amém? Deixa Deus te usar nesse momento. Sai do seu lugar com amor e com carinho, em nome do Senhor Jesus.